Aleluias, glória a Deus. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Gostaria que você, meu irmão, minha irmã, olhasse comigo a palavra do Senhor. Pode abrir logo o Evangelho de João. Vou pedir aos irmãos para prepararem a projeção. João, a partir do capítulo 19, versículo 38. Os últimos versículos do capítulo 19. Preparem, separem aí, que nós vamos ler esses últimos versículos, depois um trecho do capítulo 20. Mas eu queria também avisar você, querido e querida, que apesar de termos uma liminar que nos permitiria ter um culto com a igreja aberta e com a presença de 25% dos membros, que aqui comportam, a igreja decidiu, a liderança decidiu manter o culto deste domingo da maneira que estamos fazendo, um culto online, transmitido no horário das 9h30, como foi pela manhã, e também agora às 18 horas. Estamos chegando em sua casa, através desse meio que Deus nos deu, e durante a semana nós vamos avaliar como faremos para a próxima quinta e o próximo domingo. Se Deus assim nos permitir, teremos logo mais também o vencimento aí dessa onda roxa, e teremos a liberdade para celebrar com alegria, mediante também a bênção do Senhor, reduzindo o número de casos de Covid e também de óbitos na nossa cidade. Deus quiser, no próximo final de semana teremos essas boas notícias e a celebração conjunta aqui, conforme a vontade do Senhor. Hoje, domingo de Páscoa, chegamos até você, na sua casa, onde você estiver nos ouvindo agora, para glorificar o Senhor, e como já foi feito pela manhã e na abertura deste culto pelo pastor Marcos, estamos mencionando e lembrando da ressurreição do Senhor. É um evento mundial maravilhoso que é celebrado, e é um evento que faz toda a diferença para nós cristãos, a diferença bíblica, a diferença quanto inclusive a cultura que foi desenvolvida em torno da Páscoa, em torno dessa data, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Então essa pregação nesse dia chamado Domingo de Páscoa tem o propósito claro e objetivo de relembrar as verdades bíblicas sobre a Páscoa e sobre a ressurreição de Jesus. Nós podemos nesse dia nos remetermos aos acontecimentos antigos e lembrar que a primeira Páscoa ocorreu na terra do Egito e foi celebrada em casas do povo de Deus. Lembrar também que a última Páscoa celebrada por Jesus em sua vida humana também foi celebrada em uma casa, e os judeus que ali conviviam naquele tempo celebraram nas suas casas. Então você que celebrou essa data em sua casa, pode lembrar que também é bíblico estar reunido em casa, com a sua família, e é importante não apenas estar em casa, mas fazer uso da palavra, ler a palavra, meditar na palavra, alegrar com aquilo que Deus deu. Quem sabe você pode hoje ainda repassar esse link para outras famílias, como diz a palavra, repartir do cordeiro com outras famílias, Você pode fazer isso hoje ainda, para que as pessoas também sejam relembradas, a respeito desse verdadeiro sentido bíblico da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Nós falamos há alguns domingos o resumo sobre o contexto da instituição da Páscoa. A primeira Páscoa ali no Egito, quando Deus, para libertar o seu povo escolhido da opressão e dar a esse povo a liberdade de cultuá-lo, dar a esse povo a dignidade de uma terra, dar a esse povo a paz para viverem em família, Deus age sobre Faraó, sobre todo o poder do Egito, sobre os deuses e ídolos ali do Egito, e Deus, ele envia 10 pragas sobre o Egito. A 10ª praga, nós sabemos, foi a morte de todos os primogênitos dos egípcios, tanto de homens quanto de animais, tanto de Faraó e seus grandes, quanto de todas as famílias que ali estavam no Egito. Então, vamos partir desse ponto, ler a palavra, depois meditarmos nesse tema, verdades bíblicas sobre a Páscoa e sobre a ressurreição de Jesus. Olha aí para a sua Bíblia, você que já abriu, em João capítulo 19, olhe comigo o versículo 38, que fala do sepultamento, e continuamos no capítulo 20 falando sobre a ressurreição.
João, capítulo 19, versículo 38. Diz assim a palavra: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilato lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Capítulo 20, continuemos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão, Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Versículo 10, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Voltaram para casa. Amém? Você pode confirmar que essa palavra de Deus, você a recebe assim? Vamos orar juntos, se você pode, ir na sua casa. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que está lida, explicada será pela graça do Senhor, nesse tema que nós estamos propondo nessa noite. Espírito Santo maravilhoso, fala aos nossos corações, derrame a tua graça sobre nós, manifesta o teu poder, nos ensina, nos instrua, nos capacita, Deus, nesta hora para receber a palavra, para que ela desça ao nosso coração e que ela dê fruto em nossa mente, em nosso ser, em nossa alma. Que o Senhor, ó Deus, visite cada irmão, cada irmã que estão agora ouvindo essa transmissão, que o Senhor abençoe, ó Deus Santo, de uma maneira muito especial, cada família representada, cada família do teu povo, que o Senhor, ó Deus, manifeste o teu poder e faça com que cada um sinta o efeito maravilhoso da tua presença, onde estiverem, ó Deus, recebendo, crendo, vivenciando essa realidade do culto ao Senhor. Nós oramos assim, nós agradecemos, entregando tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glórias ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, dentro do tema que nós estamos propondo, primeira verdade que eu quero lembrar aqui, porque você já sabe, e talvez você está ouvindo agora e não compreendeu bem, mas compreenderá, se Deus quiser. A primeira verdade é a respeito da Páscoa original e a Páscoa a ser celebrada pelos cristãos bíblicos. Nós já falamos que a celebração da Páscoa foi uma ordem dada por Deus aos judeus quando os tirou da escravidão do Egito. Deus estabeleceu que eles deviam celebrar essa Páscoa perpetuamente, em lembrança de quando foram libertados para servirem a Deus plenamente e também receberem a chamada terra prometida. Na primeira Páscoa, o povo de Deus separou um cordeiro puro, sem máculas, ou seja, sem defeitos físicos, sem feridas. Matou esse cordeiro, a Bíblia diz que eles separaram durante 3 dias, mataram no 14º dia, colheram o sangue do cordeiro,
e cada família passou esse sangue sobre a verga e os umbrais das portas das suas casas. A palavra diz que eles permaneceram dentro de cada casa, permaneceram em casa, vestidos com suas roupas, calçados com suas sandálias, prontos para a viagem que Deus lhes permitiria após a meia-noite, na madrugada daquele dia. A palavra diz que se uma família fosse pequena para comer um cordeiro sozinhos, deviam ajuntar-se com outra família, pois deviam comer o cordeiro inteiro, não podendo deixar nada sobrar para o outro dia. Deus então envia a 10ª praga sobre os egípcios. Todos os primogênitos, todos os primeiros filhos, nascidos, tanto de homens quanto de animais ali dos egípcios, morreram naquela noite. E naquele momento, depois de endurecer o coração de Faraó 9 vezes, e não deixar o povo ir prestar o culto a Deus, Faraó tem esse coração endurecido, ele finalmente liberta o povo, e ainda todos os egípcios deram presentes de ouro, de prata, de cobre, de vestes, de muitos outros tipos, cada um àqueles que ali lhes serviam, como se fosse uma indenização, um pagamento que Deus estava fazendo ali ao povo pelos anos de escravidão. A Páscoa, literalmente, Pesach no hebraico, quer dizer passar sobre, significando o quê? Que a morte e a destruição passaram sobre o povo de Deus e não atingiram o povo de Deus, porque eles estavam o quê? Cobertos pelo sangue do Cordeiro. Significa também a Páscoa uma libertação da velha vida de escravidão para uma nova vida de liberdade para Deus, de liberdade com Deus. A celebração da Páscoa foi então observada pelos judeus, e a Bíblia diz que eles observaram como a palavra manda até os tempos de Jesus, e até hoje os judeus ali celebram a Páscoa nesse período que nós estamos agora também comemorando. A Páscoa, a Bíblia diz, que é celebrada por Jesus durante todos os anos da sua vida humana. E naquela noite em que ele foi traído, diz a palavra, quando chega o tempo do cumprimento do plano maravilhoso, eterno, o plano de redenção estabelecido por Deus, Jesus celebra a sua última Páscoa. E o fato mais importante, Jesus muda a forma de celebrá-la, instituindo a nova aliança no seu sangue. A nova aliança que deve ser observada por nós agora, igreja, cristãos, que seguem ao Senhor e o Evangelho, até que Jesus volte, até que Ele venha. Diz a palavra, a cada vez que celebramos a Santa Ceia, e a regularidade é determinada pela liderança da igreja, a cada vez nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando dizemos anunciamos a morte, nós estamos anunciando a morte, a ressurreição e a ida dEle para o céu. Lá em Mateus capítulo 26, o Evangelho diz que naquele dia, ou no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E a Bíblia diz que, enquanto eles comiam, Jesus toma um pão, abençoa o pão, parte o pão, dá aos discípulos e diz ele, tomai, comei, isto é o meu corpo. E a seguir, ele toma um cálice, dá graças, dá aos discípulos e diz, bebei dele todos. A seguir, a Bíblia diz que eles estão ali participando dessa comunhão, e Jesus explica que esse cálice simbolizava o seu sangue, o sangue da nova aliança, que seria derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. E Jesus ainda diz que daquela hora em diante, ele não beberia do fruto da videira, até aquele dia em que ele haverá de beber novo conosco no reino do Pai. E diz que Jesus canta um hino, e ele vai para o Monte das Oliveiras, onde ele passa por aquele momento de agonia, onde ele passa por aquele momento de sofrimento, onde ele ora e o suor dele cai na terra como gotas de sangue, e ele chega a dizer, Pai, se possível passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E a Bíblia diz para nós, meu irmão, minha irmã, que a partir daquele tempo, a Páscoa é celebrada dessa maneira, com o pão e com o cálice, o fruto da videira, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante falarmos uma verdade bíblica aqui.
É importante lembrarmos disso. O pão e o vinho, ou o pão e o fruto da videira, não se transubstanciam, não mudam de substância, não se transformam no corpo de Jesus, como alguns preconizaram, difundiram, e até hoje é falado aqui neste mundo. A palavra diz claramente que nós fazemos a celebração da ceia do Senhor como a Páscoa do novo tempo, da nova aliança, e nós fazemos em memória do Senhor. A presença de Jesus é espiritual, não é literal, não é substancial, como alguns pensam. Então nós estamos comendo um pão, nós estamos bebendo o cálice com o fruto da videira, em memória do Senhor, como Jesus nos explica. E é importante salientarmos isso, porque também faz parte da nossa confissão de fé. Você deve crer desta maneira que o Senhor Jesus nos ensinou aqui nessa palavra bendita do Evangelho, e combater inclusive tudo aquilo que é uma fábula, tudo aquilo que é um sofisma, tudo aquilo que é algo que não está comprovado pela palavra. Vamos falar agora, meu irmão, minha irmã, depois de falarmos sobre a Páscoa original, a Páscoa a ser celebrada pelos cristãos bíblicos, comendo cada um pão e bebendo cada um cálice em memória do Senhor, falemos agora deste domingo de Páscoa, do dia da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz para nós que no primeiro dia dos pães asmos, perguntaram a Jesus onde ele queria celebrar a Páscoa. Quero lembrar que na instituição da Páscoa, ainda na terra do Egito, houve esta prescrição, a prescrição de que eles celebrassem a chamada festa dos pães asmos, totalmente ligada à festa da Páscoa, conforme nos narra Êxodo capítulo 12. Diz a Bíblia que a partir do final da tarde do dia 14 do mês de Nissan, ou Abib, do calendário judaico, que é ajustado para que caia a Páscoa nessa data, e a cristandade também referencia por esta data, e comemoramos, celebramos a Páscoa nesse período. Então, no 14 dia do mês de Nissan, ou Abib, era o dia que Deus escolhe para que o cordeiro fosse imolado naquela primeira Páscoa, e cada ano deveriam repetir na mesma data. Por isso os judeus ajustam o calendário e nós imitamos esse calendário judaico. Então diz a palavra que desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comeriam pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Ou seja, a Páscoa era comemorada a partir do dia 14, seguida de 7 dias da festa dos pães asmos, que ia até o dia 21 desse mesmo mês, e assim a Páscoa era celebrada em uma noite, e depois era considerada a semana toda, ou era considerada a semana toda, semana pascual. A Páscoa foi celebrada por Jesus, como já falamos, e seus discípulos, na noite da quinta para a sexta-feira, com a morte do Cordeiro, e naquele momento Jesus institui a ceia cristã, como já mencionamos, e a partir daquele tempo, durante 7 dias, o povo tinha que tirar todo o fermento das suas casas, não podia ter o pão fermentado, levedado, não podia ter o fruto da videira fermentado, levedado, e ali nós entendemos que o primeiro dia da semana está nesse contexto, o contexto de uma semana pascual. Então, nesse primeiro dia da semana, que no calendário romano é o domingo, nós vemos que Jesus ressuscita. No terceiro dia da morte, ele morre ali na sexta-feira, julgado injustamente, como nós já falamos. Ele é sepultado por esses 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, e ele permanece no túmulo na sexta-feira, no sábado e no raiar do dia, primeiro da semana, do domingo, ele ressuscita. Por isso o domingo é adotado pelos cristãos do mundo inteiro de forma geral, embora com alguns sectários que ainda defendem uma outra forma, mas de forma geral, os cristãos do mundo inteiro obedecem, guardam, referenciam o domingo, por ser este o dia da ressurreição do Senhor, o dia mais importante para nós, depois da morte de Cristo, a sua ressurreição. Por isso guardamos o domingo, por isso nós celebramos o domingo, por isso nós nos regozijamos nesse dia chamado Dia do Senhor, para a reunião da igreja, para a reunião do povo, para a celebração, inclusive, da Páscoa, da ceia maravilhosa que o Senhor nos determinou. Na verdade,
nem poderíamos ou nem deveríamos tanto dizer esse domingo como domingo de Páscoa, mas sim como domingo de ressurreição ou da ressurreição do Senhor. Mas o que falarmos agora, meu querido e querida, a respeito da ressurreição? É importante, eu quero compartilhar com você quais as verdades bíblicas a respeito da ressurreição que nós vamos compreender aqui de uma forma breve. Primeira verdade bíblica que nós queremos enfatizar, e já mencionamos, é que a ressurreição de Jesus prova que ele morreu. Se ele ressuscitou é porque ele morreu. A Bíblia diz claramente para nós que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, ele morreu pelos nossos pecados e ele foi sepultado. A palavra diz claramente que a Bíblia declara, e você deve receber, que Jesus morre pelos nossos pecados e que nós devemos nos alegrar. Morreu por nós, lá em Romanos capítulo 5, morreu por nós, e sendo nós ainda pecadores, Jesus morre. O fato é provado, o grande amor de Deus é revelado pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós devemos crer. Nós devemos anunciar essa verdade. Jesus, ele desce do céu, ele se fez carne no ventre de Maria, ainda virgem, pelo poder do Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus e não um filho de homens, filho de seres humanos, mas ele é Filho de Deus. Ele nasce como homem, ele vive como homem, mas sem pecar. Ele é 100% Deus e 100% homem. As Escrituras provam que Jesus viveu do modo que Deus quer, ele cumpre toda a lei, do modo que Deus quer que nós vivamos, e nós não conseguimos cumprir essa lei, é a lei e os mandamentos do Senhor, mas Jesus cumpre cabalmente e fielmente. Uma vida de amor a Deus sobre todas as coisas, uma vida de amor ao próximo. Jesus vivencia essa realidade, Jesus prega também o seu evangelho, Jesus cura enfermos, ele expulsa demônios, ele faz a vontade do Pai, sem exaltar a si mesmo. Lembre disso. Lembre sempre que Jesus, ele fazia a vontade do Pai, sem exaltar a si mesmo. As Escrituras dão provas para nós que Jesus foi rejeitado. Ele foi ali entregue pelo seu próprio povo. Ele é traído por Judas, o traidor, o discípulo que vende Jesus por 30 moedas, como diz a palavra. Um discípulo que ouvia Jesus, que estava ali comendo com Jesus dia após dia, que naquela hora da ceia estava presente, recebendo também o lavar dos pés e recebendo a porção ali do pão e do cálice que Jesus lhe dá. Jesus já sabia, meu irmão, minha irmã. Imagine eu e você sabendo que estamos comendo com alguém que vai sair para nos trair daí a pouco. Imagina se nós conseguiríamos ter esse equilíbrio que Jesus teve para olhar para Judas e dizer: vai fazer o que você tem que fazer. Imagina, querido e querida, que Jesus, ele é homem, mas ele é Deus, ele tem todo o domínio, todo o poder. E ali a Bíblia fala que ele é entregue e sofre os escárnios, as zombarias, ele recebe toda a afronta sem reclamar. A Bíblia diz que ele é julgado, é condenado, e ele ainda pede: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ali aos pés da cruz, ele recebe muitas afrontas, muito desprezo, zombarias dos líderes ali da sua própria nação, do seu próprio povo, da sua própria religião. Eles diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve. Não cria em Deus, não dizia que Deus é o Pai, então que Deus venha descer e salvá-lo dessa cruz. E eles estavam fazendo com que Jesus recebesse essa condenação, unidos ao procurador Pôncio Pilatos. Eles recebem autorização para crucificar o Senhor, a morte mais terrível. Alguém classificou nos tempos modernos como uma morte de cadeira elétrica. Eu não sei se você já viu essa cena. Eu já assisti uma cena de algo real, é uma morte de cadeira elétrica. Que sofrimento terrível! E alguém classifica a crucificação como se fora no tempo próximo a nós aqui, o tempo moderno, essa morte por uma cadeira elétrica, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanto pavor para aquele que por ela atravessava. A Bíblia diz que Jesus é crucificado ali no Calvário entre dois malfeitores. E aqui eu quero fazer uma parte, meu irmão, minha irmã, a você que me ouve, esse acontecimento desses dois malfeitores. Os evangelhos dizem que eles também zombavam do Senhor inicialmente.
Mas num dado momento, um deles cai em si, um deles olha para Jesus e eles veem na cruz ali escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, as iniciais ali em hebraico e em grego. E a Bíblia diz para nós que foi lida a sentença que ele estava morrendo porque ele se declarou, ele se colocou como o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Um daqueles malfeitores olha para si mesmo, cai em si, e olha para o outro e diz assim, você não teme a Deus mesmo estando sob igual sentença? Nós, na verdade, pagando pelo que os nossos atos merecem, porque nós somos malfeitores, nós somos realmente merecedores dessa morte. Mas este nada fez. Ele reconhece que ele merecia a morte, que ele era um pecador miserável e que Jesus estava morrendo injustamente. E aí ele vira para Jesus, ele olha para Jesus e ele pede, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele tem consciência agora, ele crê que Jesus é o Filho de Deus, que é verdadeiramente o Rei que viria quando vieres no teu reino. E ele se entrega a Jesus, e Jesus olha para aquele moço e enxerga esse arrependimento, esse quebrantamento, essa fé nele como Filho do Deus vivo, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como aquele que voltará. E Jesus diz a ele, em verdade te digo que hoje mesmo você morrerá, mas estarás comigo no paraíso. Imagina, meu irmão, minha irmã, que representação maravilhosa da graça de Deus, do poder de Jesus em salvar através da sua morte, do seu sangue derramado. Imagine também a representação da humanidade nesses dois homens, pessoas pecadoras, impenitentes, que não se dobram, que não se curvam, que não se arrependem, mesmo com o pavor da morte. Nessa semana estava meditando sobre isso um pouquinho, e pensando em quantas pessoas podem ter se quebrantado e buscado a Deus, e ouvir alguns testemunhos breves de pessoas que falaram que verdadeiramente foi Deus que os tirou ali do leito, ali daquela dependência de um respirador, de uma intubação. Deus os trouxe de volta. Eu ouvi testemunho de pessoas que confessaram que realmente foi a graça, a misericórdia de Deus, e eu glorifiquei, eu me alegrei, eu arrepiei de ouvir isso. Mas eu estava pensando também que certamente há pessoas que, mesmo nessa situação, ainda assim não se dobram, não se arrependem, não se curvam perante o Senhor, não se entregam a Ele. E não é por isso que partirão, porque também servos do Senhor, fiéis e pessoas que se entregam, partirão para o Senhor. Mas a diferença é, um parte com o coração quebrantado, com a fé viva, e vai para o paraíso, para o lugar de descanso. O outro que não confessa, que não se rende, e nós não sabemos julgar, dimensionar isso, só mesmo o Senhor para saber. Mas quem não se rende ao Senhor, será condenado ao sofrimento eterno. Lembremos disso, meu irmão, minha irmã. Por nós mesmos vigiemos e anunciemos esse evangelho, essa verdade do Senhor, para todos que se encontram vivendo nessa terra. A Bíblia diz que Jesus, naquele momento final, ele expira, ele diz está consumado, e ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Então a ressurreição diz claramente que Jesus, ele morreu, que ele tinha um corpo físico. Houve uma heresia na história da igreja, chamada de docetismo, que foi condenada já naquele primeiro século. E os docetistas afirmavam que Jesus, ele não teve um corpo material, mas somente um corpo espiritual, e que o corpo que as pessoas viam era como uma ilusão de ótica, era como algo não palpável, apenas espiritual. Por que eles criam assim, e pregaram, e difundiram, e defenderam essa ideia? Porque eles criam certamente e acertadamente que toda matéria é má. Portanto, se toda matéria é má, como que Deus habitaria num corpo mau? E que se realmente Jesus habitasse num corpo, e Ele fosse Deus, como Ele morreria? Como Deus morreria? Eles não entendem, eles não entendiam, e pessoas que ainda pensam dessa maneira, não compreendem essa grandeza do poder de Deus, em trazer Jesus em carne, em fazer que Jesus habite num corpo humano, sendo homem plenamente, mas sendo também Deus, sem pecado, concebido pelo Espírito Santo. Não está longe, meu irmão, minha irmã. Hoje eu lembrava de uma conversa com uma professora universitária, há uns 20 anos atrás pelo menos, e ela dizia para mim, olha,
eu fiquei sabendo que você agora é crente, que você agora é dos evangélicos. Eu falei, graças a Deus. Ela, eu respeito muito todas as religiões. E eu gosto de ver pessoas que creem. E eu também acredito que Jesus, ele foi um homem bom, ele foi um ser humano diferente dos demais que habitou aqui nessa terra. Eu acredito nisso. Eu conheço a história e eu entendo que Jesus morreu mesmo, porque não tem dúvida que ele morreu naquela cruz, que ele foi acusado ali por causa de estar ensinando o povo a não pagar impostos e etc. Mas eu não consigo entender duas coisas. Esse negócio de falar que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem, eu não entendo isso. E outra coisa que eu não entendo é falar que Jesus ressuscitou, que subiu ao céu. Isso não tem cabimento, não entra na minha cabeça. E eu disse para aquela pessoa, uma professora capacitada, reconhecida no meio acadêmico, disse para ela, duas coisas essenciais que você deixa de crer. Duas coisas que fazem toda a diferença se você cresce, fariam toda a diferença para a sua alma. Se você não crê que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, se você não crê que ele morre na cruz por causa dos nossos pecados, e não porque ele foi alguém que pregou sedição contra impostos romanos, num contexto apenas político, se você não crê que ele morre pelos pecados e que ele ressuscitou e subiu aos céus, você não pode ter a salvação. E ela disse para mim, não, eu respeito quem crê, eu não consigo crer. E essa é a verdade, meu irmão, minha irmã. Se você crê, dê glória a Deus onde você está. Se você crê, realmente celebre na presença do Senhor. Outro fato importante que eu quero deixar aqui, meditar brevemente com você, é que a ressurreição de Jesus, ela é evidenciada por alguns fatos. Vou mencioná-los aqui, que alguns desses fatos que nós podemos dizer claramente, encontra-se, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, quando Jesus, ele narra exatamente o que iria acontecer com ele. Subiria para Jerusalém, ali ele seria traído, seria julgado, escarnecido, seria cuspido, seria afrontado, sofreria as agruras e ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Qual ser humano, qual personagem você pode dizer da história humana que já teve condições de falar, de narrar exatamente o que lhe aconteceria a respeito da própria morte e também dizer que ressuscitaria, e de fato ele ressuscita? Jesus, o Filho de Deus, ele fala, ele prediz os acontecimentos a seu respeito. Outra verdade bíblica, há dias atrás ou semanas atrás assisti ali um episódio, uma série sobre Jerusalém, sobre aqueles locais chamados sagrados, onde o Senhor passou, sobre ali o Calvário dele. Meu irmão, minha irmã, toda a humanidade que convive com a história bíblica sabe que ali há um túmulo vazio. Ali é um túmulo que realmente não foi achado nenhum corpo. O túmulo foi, você lembra disso, guardado pelos soldados. O túmulo foi lacrado pelos soldados. O túmulo foi, antes, recebeu uma pedra que tapou ali, que os próprios discípulos colocaram para não suceder que violassem aquele túmulo. Você lembra que Jesus é contado com os malfeitores, intercede por eles, mas ele é depositado, a profecia já era bíblica lá de 700 anos ou mais antes, ele seria depositado com os ricos na sua morte. Eles, José de Arimateia e Nicodemos, homens influentes, homens de posses, vão lá ao governador, pede ali a permissão para sepultarem Jesus, retiram o corpo de Jesus ali daquela cruz, ainda com luz do sol brilhando naquele dia, naquela tarde de sexta-feira. A Bíblia diz que eles envolvem o corpo de Jesus em lençóis, e eles colocam um lenço sobre a cabeça do Senhor, como é o costume judaico. E ali eles passam alguns compostos ali, 100 libras de mirra e aloés, e eles passam no corpo do Senhor, enrolam naqueles lençóis, depositam Jesus naquele túmulo, e ali vem os discípulos, colocam aquela pedra, ficaram olhando onde era, um sepulcro bonito, novo, que ninguém tinha usado ainda, e com um jardim maravilhoso. E ali a Bíblia diz para nós, querido e querida, que
Vêm também os adversários do Senhor, as autoridades judaicas, pedem ao governador que mandasse uma escolta de soldados para vigiar o túmulo, porque Jesus, a quem chamam de embusteiro, falou que ressuscitaria no terceiro dia. E eles dizem, olha, guarda esse túmulo com toda a segurança. E o governador autorizou que essa escolta de soldados, que um centurião com muitos soldados fossem fazer a guarda do túmulo. Eles ficaram ali na sexta-feira, final da tarde, noite, sábado, durante todo o dia, a noite de sábado, a madrugada de domingo e ao raiar do dia, um anjo aparece. Ali as vestes resplandecem e a Bíblia diz que há um tremor de terra e a pedra é removida e eles olham para dentro e não tinha nada, não havia um corpo ali naquele local. Meu irmão, minha irmã, lembre disso, não foi o anjo que tirou o corpo de Jesus, ele apenas remove a pedra para que eles vissem que não havia um corpo ali dentro. Os soldados, cheios de temores, a Bíblia diz para nós, ficaram como que mortos, fingiram de mortos. E depois, os desdobramentos, a palavra diz que eles foram lá contar para os principais sacerdotes, as autoridades, e eles ouvem esse fato, essa verdade bíblica, literalmente, com testemunhas audíveis e oculares. Mas eles dão a eles uma grande soma de dinheiro, para que eles mentissem, para dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo. Tinham a determinação de guardar o túmulo com toda a segurança, pagariam pela lei romana com a própria vida, se não cumprissem aquela ordem, aquela missão. Mas os sacerdotes e principais ali do povo diz o seguinte, olha, vocês vão falar que vieram os discípulos à noite roubar o corpo e nós vamos persuadir o governador, se essa conversa chegar lá e ele quiser inquiri-los, nós vamos persuadir e vamos convencer para não punir vocês. E deram a eles uma grande soma de dinheiro e a palavra diz que a mentira se difundiu entre os judeus até aquele tempo que o evangelho estava sendo pregado, escrito e até hoje conhecemos essa verdade. Mas a Bíblia diz para nós, meu irmão, minha irmã, que a verdade é, Jesus ressuscitou, o corpo dele não foi achado, está escrito naquele túmulo, ele não está aqui, ele ressuscitou, e você pode dar glória a Deus agora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição de Jesus também, meu irmão, minha irmã, é a única explicação para a aparição dele aos discípulos. Aqui nesse trecho do Evangelho de João, diz que Jesus aparece aos discípulos 3 vezes, só nesse trecho do Evangelho. A primeira é na noite daquele dia, depois do momento que o pastor Marcos leu aqui na liturgia inicial, dizendo dos discípulos no caminho de Emaús, que vêm, que voltam aliás da sua aldeia, contam para os apóstolos ali, e eles estão reunidos e disseram, olha, bem que as mulheres falaram, que já ouviram ressuscitado, e aí Jesus vem e se coloca no meio deles. A segunda aparição é depois dessa, quando Tomé, ele desconfia, ele não aceita o fato, ele não quer crer sem ver, e ele diz, eu só crerei se eu ver o sinal dos cravos nos braços dele aí, e eu colocar o dedo na ferida do lado dele, onde aquela lança entrou. E 8 dias depois, diz a palavra, estavam eles novamente, Tomé reunidos, e Tomé estava, e Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco, e já olha para Tomé e diz, Tomé, coloca aqui o dedo na minha ferida, coloca a mão aqui do meu lado, e dá-nos a margem, meu irmão, minha irmã, de uma confissão tremenda, maravilhosa de Tomé, quando ele olha para o Senhor, que não estava presente naquele momento, que ele chega e fala para os discípulos, mas que sabe todas as coisas, quando ele vê o Senhor com aquela característica, ele compreende que Jesus é Deus, e ele se rende e fala, Senhor meu, Deus meu, aleluia, glória a Deus. Tomé é um referencial para nós também, de reconhecimento de quem é o Senhor na história, ele é Deus, ele é Senhor, sobre tudo e sobre todos, aleluia, glória a Deus. E partindo aqui para a parte final, meu irmão, minha irmã, essa ressurreição de Jesus é evidenciada também quando Jesus aparece outra vez aos discípulos e eles ficam assim atônitos, amedrontados, e ele fala, vocês têm alguma coisa de comer? E eles dão a ele um pedaço de peixe, mel, e Jesus come na presença deles. É maravilhoso saber que Jesus tem esse corpo ressurreto, e enquanto estava aqui na terra, pelo menos, ainda alimentou na presença dos seus discípulos.
Outra coisa importante de lembrar é que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que se Jesus não tivesse de fato ressuscitado, eles seriam o quê? Tidos por falsas testemunhas, e um judeu não podia levantar um falso testemunho, seria condenado espiritualmente. E ele fala, seríamos tidos por falsas testemunhas, que nós ganharíamos pregando e até morrendo pela verdade que Jesus ressuscitou? Qual lucro teríamos com isso? Ele fala, seríamos tidos por falsas testemunhas, e nós estaríamos o quê? Com a fé em vão, nada adiantaria essa nossa fé. Esse fato também é para se considerar. Homens e mulheres morreram confessando que Jesus é o Cristo, é o Senhor, e que Ele morreu e ressuscitou. Homens e mulheres se entregaram a Ele de uma forma cabal, e estão prontos para ressuscitarem naquele dia. Então a ressurreição de Jesus é a confirmação de que Ele é Deus, e, meu irmão, minha irmã, a última afirmação e a nossa oração, crer na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus é um requisito essencial da confissão de fé que confirma a nossa salvação. Se você crê que Jesus morreu pelo seu pecado, você pode confessar o seu pecado, e você pode confessar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, o Deus que habitou entre nós, que se faz carne e que morre em nosso lugar. Você pode crer nisso de todo o coração, e crer também que Ele ressuscita para trazer a salvação para mim e para você. É tremendo, é maravilhoso entender as provas que a Escritura dá a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. É tremendo, é maravilhoso entender que Jesus, Ele cumpre cabalmente a missão por minha causa, por sua causa. Vamos orar agora então, querido e querida, vamos nos entregar a Ele mais uma vez, vamos confessá-lo como Senhor e Salvador, vamos agradecer pela morte de Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, vamos agradecer pela ressurreição, por Ele ter subido ao céu e enviado o Espírito Santo para estar conosco aqui todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar neste momento, você que está em casa, você que pode, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração e ore, compreendendo, entregando esta oração de fé ao Senhor, crendo verdadeiramente que Deus está presente, que Ele cuidará de ti. Senhor, entrega a minha vida, entrego a vida de cada um dos teus filhos e filhas que comigo oram, daqueles que nesse momento se entregam ao Senhor, com fé viva no coração, se rendem a Jesus Cristo como Senhor, como Filho do Deus vivo, que creem que Jesus morreu para pagar os seus pecados, que creem que Jesus ressuscitou no terceiro dia, que Jesus subiu aos céus e que Ele voltará para julgar vivos e mortos, e creem firmemente que o seu pecado é perdoado pela graça maravilhosa do Senhor. Visita agora, Pai, cada filho e filha do Senhor que ora dessa maneira, que crê dessa maneira, confirma a salvação, testifica que são filhos do Senhor. Faz a tua obra no meio deste povo que chama pelo teu nome. Que a glória seja dada a ti, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para todos sempre e sempre. Amém e amém. Aleluia. Você pode dar glória a Deus novamente? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Você que nos ouve em cidades distantes e até em países diferentes, que Deus te abençoe grandemente. Continue perseverando firme na fé, em nome de Jesus.